Perfeito, Claquete, muito boa noite. E vamos para o nosso slide. Show! Estão todos vendo essa tela maravilhosa aí? Pronto. Agora abriu. Abriu para vocês aí? Fala comigo rapidinho. Sim. Show, obrigado. Negos, última questão que a gente resolveu foi esta número 6, né? Essa bonitinha, e a gente vai para a nossa número 7, trabalhar aqui de forma teórica, né? Diz assim, sobre eletricidade e magnetismo, analise as afirmativas abaixo e assinale a opção que apresenta o conceito incorreto. Perfeito? Então, bora lá. Letra A. Partículas ou corpos com cargas elétricas de sinais iguais se repelem e com sinais diferentes se atraem. Esse é o princípio, né, da atração e repulsão lá da eletrostática que nós estudamos. Cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. É o que diz aí, correto? Não para marcar, já que pede a incorreta. Letra B. Um corpo é dito neutro quando possui igual quantidade de prótons e elétrons. Lembrando que o próton e o elétron têm carga elétrica positiva e negativa, respectivamente, e lembrando que a carga elétrica é igual em módulo para os dois, mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs e menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, um corpo é dito neutro quando está em equilíbrio. Mesma quantidade de cargas positivas, mesma quantidade de cargas negativas, ou seja, números iguais de prótons e elétrons. Então, essa está correta também, não para marcar. Letra C. Um corpo é dito eletrizado positivamente quando, inicialmente neutro por algum processo, recebe prótons de outro corpo. Isso procede ou isso está errado? Você pode repetir aí, Simon? É o quê? Está dizendo um corpo é dito eletrizado positivamente quando, inicialmente neutro por algum processo, recebe prótons de outro corpo. Por isso ele fica positivamente eletrizado. Isso pode ser verdade? Sim. Não, peraí. Quando recebe nêutrons. Inicialmente neutro, recebe prótons e por isso fica positivo. Não, ele é eletrizado positivamente quando inicialmente neutro ele perde elétrons. Perfeito. Afinal de contas, por algum processo de eletrização que nós conhecemos, é impossível a transferência de próton acontecer, não é verdade? Então, quando se trata de receber ou perder prótons, aí já é um conceito que, para os processos de eletrização, os processos naturais de eletrização, isso não pode acontecer. Perfeito? Então, quando ele fala receber próton, você já fica meio assim, né? Com relação à afirmativa. Isso aí está correto, está incorreto. Correto para marcar, mas incorreto. Na letra D, ele diz, num sistema eletricamente isolado, dois corpos inicialmente neutros de materiais diferentes, quando atritados, adquirem cargas de mesmo módulo e sinais opostos. Verdade. No atrito, um cede elétrons para o outro. Então, quem perde elétrons fica positivo, quem recebe os elétrons fica negativo, na mesma medida em módulo, na mesma quantidade. Letra E, a Terra pode ser considerada como se fosse um grande ímã, em que o polo magnético norte está lá no polo geográfico sul e o polo magnético sul está no polo geográfico norte. Verdade, né? Só lembrar do magnetismo que tem os polos invertidos em relação aos polos geográficos. Então, a incorreta é a letra C. Perfeito? Só uma descolada conversa para a gente. Alguma dúvida ou podemos passar adiante? Pode passar adiante.
Então, demorou. Tô contigo, hein? Lembrando, se alguém precisar muito falar comigo, abra o áudio. Aqui fica ruim no chat, nessa tela que eu estou fazendo aqui, não consigo ter muito acesso ao chat. E se alguém não tiver com áudio, manda lá no chat para os colegas, né? Oh, eu quero falar para o Simon. Por favor, tá bom? Prosseguindo, número 8, mais umas teórica. Sobre calor, luz, som, deve ser e som, né? Analise as afirmativas e assinale o que for correto. Letra A. Temperatura é a energia contida em um corpo aquecido. Letra B. Ao ferver água destilada em uma panela com tampa aberta e ao nível do mar, após a água atingir e permanecer em ebulição, sua temperatura se mantém constante. Ao atingir e permanecer em ebulição, temperatura constante. C. Um raio de luz se propaga em linha reta em meios homogêneos e opacos. D. Um raio de luz, ao atravessar de um meio material para outro, tem necessariamente a sua direção de propagação e velocidade alteradas. Letra E. O som e a luz se propagam no vácuo. Li todas para você. Ok? O que você acha aí que pode ser um conceito correto? Bem, a maior chance é de ser a letra D. A letra D? Quando um raio de luz atravessa um meio material para outro, ou seja, refração, necessariamente a direção de propagação e a velocidade se alteram. Ele está dizendo aqui que, ao sofrer refração, com certeza, além da velocidade, vai sofrer desvio. E o desvio acontece com certeza sempre? Contando que os meios sejam diferentes, sim. E aquela incidência oblíqua? Aquela que acontece em cima da normal? Como é que o raio passa para o outro meio? Essa é a famosa incidência asterisco, que é que pega a moçada. Toda vez que a luz penetra em cima da normal, nós chamamos de incidência normal, ela sai do outro lado sem sofrer desvio, também em cima da normal. Ah, mas aí não é refração. É sim, porque refratar é apenas mudar de meio. Mudar a direção depende da incidência, e a incidência tem que apresentar ângulo em relação à normal, ou seja, a incidência tem que ser oblíqua. Então, para a incidência normal, não sofre desvio. Então, o erro da alternativa D, e por isso a gente não vai marcar, está no necessariamente. Ao passar de um meio para o outro, a velocidade se altera, sim, sempre, mas a direção nem sempre. Ficou claro? Ficou claro. Obrigado, Não pode Simon. ser a D. Show. A letra então... E, pelo amor de Deus, né? O som se propaga no vácuo? Não. E aí? Não tem como, não. O som é uma onda mecânica. É uma onda mecânica. Então não tem nem como se propagar no vácuo onde não tem matéria. E aí, negada? O que sobrou? ABC. Vamos em qual? Essa é boa, rapaz. A gente lê esse trem rapidinho e esquece um conceito muito básico, né? A resposta correta traz um conceito muito básico para a gente. E aí, vamos de quê? O que a galera acha aí? Pode mandar no chat se quiser. Não sei se eu estou confundindo opaco, mas eu acho que também não pode ser a letra C. Não pode, né? A luz se propaga em linha reta em meios homogêneos e transparentes. Meio opaco, ela não se propaga, ela reflete. Opaco. Ok? Opaco é aquele em que a luz não se propaga. Sim. Então, o erro está só no opaco no final aí. Letra C também não pode.
E aí, A ou B? E aí, quando eu deixo para você a opção A ou B, imediatamente você fala assim, Simon, B. Você não quer saber de nada, nem o que está acontecendo, mas A não pode ser. Porque ele abre dizendo temperatura é energia. E a gente aprende na primeira aula de termologia que temperatura não é energia. É uma medida macroscópica do grau de agitação das partículas. Ou seja, energia é energia térmica, é calor, né? Não é temperatura. Temperatura, grau, energia, joule. Então, letra A não poderia ser. A letra B é a nossa resposta certa, né? Independente da panela de pressão, panela com tampa, não importa. Após atingir a ebulição e permanecer em ebulição, o que é ebulição? Mudança de fase. E qual é o contexto em calorimetria básico da mudança de fase? Em toda mudança de fase, a temperatura permanece constante. Em toda mudança de fase, a temperatura permanece constante. Por isso, meu pimpolho, letra B, ok? Não precisa ficar desesperado, não precisa ficar com a cabeça branca. Letra B, show de bola, filé demais, tranquilo, conceitual. Quem disse que o conceito não pega a gente, né? É uma das partes que a gente mais precisa ficar de olho, né? O Enem, eu já reparei que em termos de cálculo, de conta, principalmente se for um exercício muito dos difíceis, ele sempre deixa uma orientação para você. Sempre tem uma orientaçãozinha básica. E fórmula com raciocínio lógico a gente monta. O problema está na teoria. Teoria ou você sabe ou você não sabe. Não tem muito para onde correr, né? Sou fã dessa parte teórica, gasto muito nela, porque conta só depende da matemática boa. Show? Como é a nossa número 9. Considere 2 litros de água pura, líquida, a uma temperatura de 30 graus Celsius, sou obrigado a marcar aqui, né, para a gente abrir a tela, fornecendo certa quantidade de energia sob forma de calor, essa água se aquece até atingir 40 graus Celsius. É isso mesmo? Eu estou viajando? Certo. Supondo que toda a energia fornecida fosse utilizada para elevar uma pedra de 5 quilogramas a partir do solo, a fim de posicioná-la em repouso a uma certa altura, que altura máxima seria essa? Para esquentar a água, você vai precisar de energia. Se você usasse essa energia para erguer uma pedra de 5 quilogramas, quanto você ergueria? Essa é a ideia. Aí ele está dando densidade da água, calor específico da água, uma caloria igual a 4,2 joules, e para você que falou assim, como é que eu vou arrumar isso? Ah lá, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. E isso já faz com que você tenha uma ideia. A galera está falando aqui que está travando ou travado nesse momento. Como é que está? Olha, tá tendo um delay na hora que você tá falando, mas Show. parece que já parou um pouco. Tá, rolou nesses últimos minutos, né? Que a molecada tá falando Sim, aí. mas já voltou ao normal. Picota um pouquinho. Não, é mais um delay. Eita, nós. Espero que seja questão de internet, né? Porque aí depois a gente consegue, pelo menos, retomar a aula gravada lá no canal. Lindões. Tá no delay. Acabei de constatar aqui. Então, essa é a ideia do nosso exercício. Ok? Vou falar um pouco mais devagar para o computador conseguir acompanhar a gente. A internet está bem fraca hoje. 2 litros de água serão aquecidos e para tal feito eu gasto energia, calor. Perfeito? Essa é a ideia.
A questão aqui é, com essa energia, daria para levantar uma pedra de 5 quilos em que altura? A minha pergunta para você é, qual seria a dinâmica dessa questão? Como juntar essa energia com aquela energia? Explica aí, fala para mim. Qual seria a dinâmica da nossa questão? Como você pensaria nesse tipo de exercício? A energia para aquecer a água é calor, né? Ele deixa claro no exercício, sob forma de calor. Como é que você calcula essa energia para aquecer a água? Eu usou que macete para calcular a energia do aquecimento da água, mas para transformar isso em energia cinética. Mas não seria outra forma de energia? Aí o Gustavo até mandou aqui no direct, ok? Nas mensagens. Qual seria a energia para elevar? Não seria bem a cinética, né? Qual seria a energia de elevação? Vou compartilhar aqui a ideia do Gustavo. Usaria energia potencial gravitacional. Muito bem, Gustavo. Né? A energia usada nesse processo, se for convertida para elevar alguma coisa, seria a energia potencial gravitacional, que nós sabemos, mijei hoje, não é isso? mgh. Essa é a ideia. Então, a energia sob a forma de calor seria transformada em EPG, para pegar essa pedra de massa 5 quilos, gravidade 10, e elevar ela numa altura que nós queremos encontrar. Então, só está faltando a energia, que será obtida, transformada, né, pelo exercício, na forma de calor. Primeira coisa que eu preciso que você entenda, o calor específico que manda na questão, toda vez que eu tenho uma constante na fórmula, ela que manda, foi dada em caloria por grama grau Celsius. Então é muito interessante você notar que a massa de água, 2 litros, para a densidade que ele deu, 1 para 1, né? A gente sempre gosta de trabalhar com esse tipo de exercício para água, porque fica bem mais fácil. Né? 1 quilo de água, 1 litro de água. Então, se eu tenho 2 litros, eu tenho 2 quilos, que equivale a 2.000 gramas. E por que eu vou usar a massa em grama? Porque o calor específico é caloria por grama grau Celsius. E a variação de temperatura de 30 para 40 aumentou 10 graus Celsius. Então, nós temos um total aqui de 20.000 cal, ok? Já que o nosso calor específico está em cal, em caloria por grama grau Celsius. Como nós sabemos que cada caloria equivale a 4,2 joules, é só a gente pegar esse 20.000 que está aí e multiplicar por 4,2, que vai dar quanto, padrinho? 84.000. Então é isso que nós temos, bro. Nós temos 84.000, perfeito? E esses 84.000 joules serão transmitidos para cá, transformados para o lado de cá, ok? Então, 84.000 joules de energia potencial para elevar 5 quilogramas, gravidade 10, a uma altura máxima que a gente quer saber. Perfeito? 84.000 dividido por 50. Aí eu não faço ideia de quanto seja isso. Um 1680. Unidades do Sistema Internacional
em metro. Perfeito? Está correto isso aqui? Fizemos alguma coisa de errado? 2 litros, 2 quilos, 2.000, 1 calor específico, 10 variação de temperatura. 2 vezes 10, 20.000. 20.000 vezes 4,2. Esse 4,2 eu tirei do enunciado, tá? Dos dados da questão. Uma caloria, 4,2 joules. Então, 84.000. Acho que está tudo certinho. Printou? Agora, eu fiz um negócio muito doido aqui. Pronto. Ah, tranquilo. Fiz um negócio muito doido aqui, que é não ver a resposta, né? Eu pulei o slide, 1.680 metros, letra C, tá bom? Número 9, 1.680 metros, letra C. E aí nós vamos embora para frente. Perfeito? A número 10, questão novinha desse ano. Show de bola. Uma que já apareceu no nosso Enem. Circuito elétrico, né? Claro. Não podemos ficar sem. Vá lá. Diz assim, princesos, o circuito de um certo dispositivo elétrico é formado por 2 pilhas ideais, possuindo cada uma tensão V, 4 lâmpadas incandescentes, que possuem resistências elétricas constantes e de mesmo valor, L1, L2, L3 e L4. Fios condutores de resistências desprezíveis, conforme o desenho abaixo. Considerando que as lâmpadas não se queimam, pode-se afirmar que. E aí, padrinho? Quem brilha mais que quem? Quem tem o mesmo brilho que quem? Todas têm o mesmo brilho. E aí, José? Redesenhando o circuito, gostaria que você visse o circuito junto comigo dessa forma, né? Eis a nossa questão número 10. E eu vou redesenhar o circuito dessa forma. Aí você vê se você No caso seria concorda L1 comigo. e L2. Com o mesmo brilho, né? E a L3 e L4 teriam cada vez menos energia. Como é, princeso? Pelo que eu entendi, a L1 e a L2 têm o mesmo brilho. E. Não. Seria o contrário, né? A L4 tem mais brilho. E a L1 e a L2 têm a mesma quantidade de brilho, só que menos do que a L4. Menos? E a L3 é com menos brilho. Ó, eu vou dar nome aos bois aqui. L1, L2, lá em cima L3 e aqui L4. E aí eu vou abrir a tela aqui para a gente brincar um pouco, tá bom? Show. Tá aqui, lindos. Esse é o circuito redesenhado. Ô Simon, por que você está redesenhando o circuito? Eu acho mais fácil de visualizar. Ali eu não sei se você lembra, mas saindo da bateria tinha uma L4 perdida. E logo depois vinha um paralelo, né? Com L3 e L1, L2. Existia claramente um paralelo ali, que eu vou até separar eles aqui um pouquinho para ficar
mais tranquilo a visualização. Então, o L4 estava perdido no fio principal, no fio fase, em série com o trambolho. Então, claramente, isso é uma associação mista e em série, né? Aonde esse equivalente aqui, esse paralelão, está em série com L4. Imediatamente, então, você já sabe que essa pilha que tem uma voltagem 2V, essa voltagem vai ter que se dividir. Uma parte para cá e uma parte para lá. Nossa, Simon, como é que a gente vai resolver isso aí? Bom, eu vou passar um caminho para você, um caminho que eu gosto de fazer, ok? É muito complicado você virar e falar assim, fulano e fulano brilha. Muito complicado. De cara, o que a gente pode colocar? E talvez já tenha até a resposta, talvez a questão seja muito simples. Essa DDP total aqui, 2V, eu vou chamar aqui de V total, ela se divide em uma voltagem V1 para cá e V2 para cá. Claramente você sabe que se essas lâmpadas são iguais, e aqui eu tenho um paralelo, né? A voltagem no paralelo é constante. Então, se para esse lado vem uma voltagem V2, pelo amor de Deus, quanto vale V2? Uma parcela de 2V. Daqui a pouco a gente vai abrir isso para você, né? Estou resolvendo o exercício não de uma forma que você... raciocínio lógico. O raciocínio lógico vem depois que você compreende a questão, ok? Aí eu vou te ensinar a pensar um pouco mais rápido. V2 para cá e V2 para cima. Então, eu já sei que para esse cara aqui vem V2. Só que para esses dois aqui que estão em série, vai vir V2 sobre 2 e V2 sobre 2. Então, já dá para sacar que L1 e L2 têm o mesmo brilho. Ô, Simon, de onde você está tirando esse mesmo brilho? Por causa da corrente elétrica, né? E por causa da potência. Potência é PVI, ou V ao quadrado sobre R. Se a resistência é a mesma de todas as lâmpadas aqui, a voltagem sendo igual, significa potência igual. Então, com certeza, L1 e L2 brilham o mesmo tanto. Só que brilham menos que L3. Você concorda comigo? L3 brilha mais que L1 e L2. Por quê? Porque tem uma voltagem só para ele, V2. Enquanto aqui é V2 sobre 2 e V2 sobre 2. Agora, príncipes, e do lado de cá? L4. A voltagem é maior. É maior? Que todos os outros. Vamos ver se é maior mesmo? Porque, veja bem, para saber a voltagem VU e V2, Rodrigo, eu preciso comparar a resistência. De quem, Simon? Da L4 com o equivalente que eu tenho aqui. Isso aqui, vou puxar um vermelhinho para cá, tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Em cima, R, e embaixo, 2R. Todo mundo concorda? Sim. Concorda ou não? Olha lá, L3R, L1 e L2, 2R. Vamos fazer o produto pela soma desse paralelo aqui no cantinho? Produto pela soma desse paralelo seria 2R vezes R, dividido por 2R mais R. Produto pela soma, perfeito? Em cima, R ao quadrado, embaixo, R. Corta, né? Nós teremos 2/3, porque é 2R mais R, 3R. Então, aqui nós temos 2R sobre 3. E do lado de cá, o L4, só R. Só R, tudo bem? Então, aqui eu tenho R e aqui eu tenho 2/3 de R. Alguém sabe informar quanto que é 2/3? Quanto que é 2 dividido por 3? 0,66666. Perfeito. Então, entenda, aqui eu tenho 0,66666. Show de bola. Se a gente arredondar
para 0,7, só de bobeira, nós temos aqui 1R e nós temos aqui 0,7R. Toda vez que nós temos uma associação em paralelo, e aí eu vou trazer aqui para baixo para você agora o final, tá? É como se nós tivéssemos isso aqui, ó. Isso é o final, perfeito? Do lado de cá, 1R e do lado de lá, 0,7R. Né? Claramente nós temos 70% de R aqui, não é verdade? Todo mundo concorda? Sim. Né? Seria o mais Concordo. correto 67%. Né? A gente está arredondando aqui só para você entender. Então, meu querido, o que eu quero que você entenda é que toda essa distribuição está conectada numa bateria de 2V. E toda vez que eu tenho uma distribuição em série, a voltagem se divide. E se divide como, Simon? A maior parte vai para o maior resistor. A menor parte vai para o menor resistor. O que eu quero dizer para você é que desse 2V, aqui vai ficar com uma parte e aqui vai ficar com uma parte menor. O que significa isso, então? V1 é maior do que V2. Ah, sim, agora eu tenho prova, né, Simon? Claro, e você precisava dessa prova mesmo, não dá para sair afirmando as coisas do nada, né? Então tá aqui, V1 é maior do que V2. De onde nós tiramos isso? Resistência equivalente, perfeito? Então, se V1 é maior do que V2, L4 já tem um brilho maior que todo mundo, concordam? Porque chega para aqui, V2, chega para L4, V1. V1 tem maior brilho que L3. L4 tem maior brilho que L3. L4 tem maior brilho que L1 e L2, com certeza. Então, visto isso, a gente vai lá para nossas respostas. Ah, sai, mas é mais difícil, né? É, isso mesmo. Tá aí, ó. Ok? Ficou claro aí para você? Não, sabe, porque você voltou a parada. Essa... Tá voltando tudo, sabe? Pode não, sabe? Pronto, sabe? Dificuldade, sabe? Tá ali, ó. Essa é a questão. Então ele diz na letra A lâmpada L1 brilha mais que L2. Impossível. Estando eles em série no mesmo ramo, brilhariam iguais. B. Todas as lâmpadas têm o mesmo brilho. Para com isso. Letra C. As lâmpadas L1, L2 e L3 têm o mesmo brilho. Pode, moçada? Pode não, né? A voltagem em L1 e L2 é diferente da voltagem em L3, então não tem o mesmo brilho. Letra D. A lâmpada L3 brilha mais que L2. Eu abri o exercício todinho para você e já dava para resolver ele só olhando para a figura, né? A lâmpada L3 com certeza tem maior brilho que L2. Se fosse para a gente colocar numa ordem crescente, nós teríamos de brilho, né, de potência, L1 e L2 iguais, menores que L3, menor que L4. Né? Essa seria a nossa ordem crescente da potência. Perfeito? Já tinham tirado o print da telona? Tira um print aí, abre aí na sua tela, é mais fácil para você. Abre aí, tira o printão, que nós vamos passar para a próxima questão. Podemos? E aí depois, moçada, qualquer dúvida assim mais pontual, volta lá, entendeu? Volta nessa aula que está gravada lá, já as de ontem foram postadas ontem mesmo, né? Volte nessa aula, meu querido, e confira, né? Se você agarrou nessa questão, e volte nela também para você abrir de novo comigo cada passo a passo que foi feito, porque essa questão tem uma resposta fácil, né? Mas veja, ela tem
partes, passagens, que podem ser um pouquinho, né, mais diferentes. Aí você cola lá para você entender ela inteira, né, entender ela de acordo mesmo, para caso a pergunta seja diferente, você ficar ligado. Show? Clicando, número 11. No circuito ideal esquematizado na figura, o gerador fornece tensão contínua de 200 volts. Está ele lá embaixo, lá, chamado de U. As resistências dos resistores ômicos são R1 e R3, 20 e R2, 60. E a capacitância do capacitor é 2 microfarad, né? Vezes 10 a menos 6 farad. Ele quer saber a quantidade de carga acumulada no capacitor. E aí, Pimpolho, como você pensaria nessa questão? A quantidade de carga acumulada no capacitor. Tive que colocar essa questão, né, de capacitor para a gente relembrar as equações. E eu espero que você consiga enxergar comigo esse circuito R1, R2 e R3 em série. Simon, mas como é que eu faço para enxergar um circuito de resistência que tem capacitor? Tira o capacitor fora. Tira ele fora, isola ele aí. Só olha para o circuito sem o capacitor e o que você vai enxergar? Eu vou enxergar um ramo só, Simon, que passa o R1, o R2 e o R3. E em paralelo com o R2, veja, né? Tem um nozinho fechando um lado e o outro do R2, não está fazendo nada com o R1 e com o R3. Em paralelo com o R2, nós temos um capacitor. E o que nos dá uma coisa muito interessante, porque, Simon, se é uma série, o que eu tenho aqui? Divisor de tensão. Então, voltagem 1, voltagem 2, voltagem 3. Vamos mudar de link? Partiu? Te espero no link 2. Bora. Tá.